Uma das primeiras obras da carne que nós vamos estudar hoje é sobre a obra da carne chamada imoralidade sexual. Vamos lá? Abra comigo em Gálatas 5, versículo 19. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestadas. Quer dizer, elas se mostram. Ele está dizendo o que é. O que é as obras da carne? Onde nós estudamos o que é a obra da carne e o fruto do Espírito. E nós vamos iniciar com a obra da carne. E ele diz assim: imoralidade sexual. Agora vamos um pouco mais à frente, que eu quero ler o porquê Paulo está dizendo isso. No versículo 21, ele diz assim: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra imoralidade sexual ele vem do grego. O original se chama porneia, que vem, agora você já sabe o nome, né? Porneia, pornografia. Em algumas traduções não está escrito imoralidade sexual, está dizendo fornicação e adultério. Então, as obras da carne são, está dizendo, aí está escrito assim, adultério e tá fornicação, e depois vem a sequência. Mas, em algumas bíblias, eles uniram fornicação e adultério e colocaram numa só, que é imoralidade sexual. O fato que é, no texto original, se fala de imoralidade sexual. Mas para que possamos, por nós brasileiros, entendermos o que é imoralidade sexual, eles resolveram, algumas versões eles separam, como se fossem coisas diferentes, mas está falando da mesma coisa. Bom, pois bem, a imoralidade sexual é o ato que você faz sexualmente no corpo, fora do casamento. Então, Deus instituiu o casamento, o matrimônio entre homem e mulher, assim formando uma só carne, e esta aliança, né, esse ato de aliança final seria o quê? O sexo. Então, quando um homem e uma mulher eles se unem e fazem o ato sexual, se tornam uma só carne no mundo espiritual. Na verdade, confirmando o casamento, correto? Então, eles vão lá na igreja, vão no cartório, casam, e o ato final, vamos dizer, como posso dizer? Um símbolo, não é símbolo, é um exemplo. Eu esqueci a palavra agora. Mas como um ato, uma atitude, para mostrar que realmente são uma só carne, tem o ato sexual. Então, Paulo está advertindo sobre a imoralidade sexual que existia na época. E aí algumas traduções eles pegaram e dividiram. Então, qual que é? O que é o adultério? É o ato quando a pessoa é casada, certo? Ela é casada e ela trai a sua esposa ou seu marido com uma outra pessoa. Então eu tenho uma aliança com uma pessoa, mas aí eu atraí, eu pego e durmo com outra pessoa. E a fornicação é quando eu sou solteiro e eu tomo a atitude de falar assim, não, eu quero transar, eu quero ter uma aliança com outra pessoa no modo sexual. Isso é, então o adultério é quando eu já sou casado, eu já tenho uma aliança com uma pessoa e eu desfaço essa aliança. Eu pego, eu tenho uma atitude como se fosse um solteiro e eu tenho um relacionamento com uma outra pessoa e quebro essa aliança. E a fornicação é quando eu sou solteiro, eu não tenho aliança, eu não tenho ninguém, estou esperando em Deus, mas eu resolvo ter uma aliança sem estar casado no mundo espiritual. Isso se chama fornicação. Então, a primeira coisa que Paulo nos fala, nos adverte, ele fala assim, eu já adverti e vou advertir de novo. E eu li mais à frente porque nós vamos estudar essa semana as obras da carne. E quem pratica tudo isso não vai herdar o reino do céu. Então, é uma advertência para que você peça perdão ao Senhor. Em todas essas, nós vamos falando coisas, irmãos. Porque eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim que o adúltero, que é a carne,
As obras da carne, ela é adúltera, ela quer quebrar a tua aliança com Deus. Você tem o Espírito Santo, você é a noiva de Cristo, certo? O Espírito Santo é o selo. Então eu imagino que o Espírito Santo é a aliança que você tem, é o selo, é a marca. Eu tenho uma aliança, é a marca de que eu sou casado e separado por uma pessoa. O Espírito Santo, ele é a marca de que você é separado por Deus, amém, para ir para o reino do céu. Mas sempre quem é adúltera, né, que é a carne, ela sempre vai nos convidar a dormir com ela. Então nós temos que estar prontos, cheios do Espírito Santo para recusar. Tem muita gente, eu já ouvi relatos de pessoas que falaram assim: eu sou casado, mas eu não consigo dizer não para outra pessoa, né? Não consigo, se alguém me chama, eu vou. Por quê? A carne domina. E Jesus, ele foi ainda mais, a régua subiu mais um pouco. Antigamente, se você olhava para uma mulher, antes no Velho Testamento, você olhava para a mulher, você falava, nossa, apesar que o texto diz assim, não cobiçarás a mulher do próximo. Mas esse não cobiçará era mais no sentido, eu não posso chegar na mulher e tentar trocar uma ideia, você é gatinha, não sei o que. Não, o cobiçar era isso, era chegar e trocar uma ideia. Mas se você olhava de relance e falava, bonitinha, ou que gatinho, então não era considerado como um pecado. Jesus veio e ele falou assim, olha, a Bíblia, a lei diz que não deve cobiçar a mulher do próximo, nem olhar. Mas eu digo que se você olhar do teu coração, só você olhar, você já adulterou. Então antigamente, se você olhava, não era adultério. Certo? Mas é claro, vamos dizer, existia um pecado, mas o pecado não era revelado, se é que vocês me entendem. Porque Jesus, ele explica, ele fala assim, sabe por quê? Porque você já adulterou no teu coração. E realmente, se você tá de boa. E você só olhar e falar, nossa, que da hora, como eu gostaria de ver, você realmente já adulterou. Então Jesus só revelou aquilo que era meio que escondido na lei. Certo? Que as pessoas podiam, não, mas na lei está escrito que era um texto, eles não seguiam um texto literal, né? Não, mas está escrito, então não é adultério. Mas lá dentro do coração você já está desejando a outra pessoa e é verdade, é adultério. Então a régua aumentou. Então você pode estar casado e você está se alimentando da pornografia, que isso se enquadra no que Jesus falou. Só de você olhar e desejar, você já está pecando, já está em adultério. E se for solteiro, você já está em lascívia. Então, antigamente você tinha que dormir com a pessoa, e aí era selado, e aí sim era um pecado. Mas hoje, com Cristo, na lei, diz que não. Se você olhar, você é como se já tivesse dormido com a pessoa, ou só de você ter desejado. Então, você vê que uma coisa tão grave, né, a imoralidade sexual, que nós temos um exemplo na Bíblia de que custou a cabeça de João Batista. João Batista, ele falava no deserto e falava, se arrependam, mas o que culminou da morte dele? É claro que nós sabemos que é uma obra, tinha tudo, um contexto histórico, tudo, mas o que fulminou e o que culminou, né, que trouxe isso à tona realmente de falar, mano, vamos matar ele, foi que o rei na época, ele pegou a esposa do irmão e casou com ela, né? Ele trouxe para ela. E aí ele chegava e denunciava, olha, você é um adúltero porque você tá com uma mulher casada. Você está em fornicação, você era solteiro, você tá, né? Então tinha toda essa imoralidade sexual. E olha como é maligno. De vez a moça, se ela servisse, amasse ao Senhor, falasse publicamente, queridos, estou em pecado, mas me arrependo, eu não quero fazer isso porque eu amo ao Senhor. Não! Ela trama para que João Batista seja morto. E consegue. Claro, permissão de Deus, aí a gente vai num outro relato. Mas você vê que tudo começou por quê? Por uma denúncia de imoralidade sexual. De um adultério ou de uma traição. Então você vê que o mundo espiritual realmente existe
E ele dá, você pode não ligar, você pode... É muito louco porque a gente chega para as pessoas e fala assim, cara, você tá... Isso é lascívio, isso não pode, você... né? Mas hoje se tornou normal. Quantos casais nós temos em que você fala para ela, você é casado? Ela fala, sou. Mas ela fala assim, eu sou... Como é? Namorido. Que não se casa, não casa no papel, não casa na igreja e se considera casados. Não, nós somos casados. E por trás disso, se você for conversar com a pessoa, esconde uma fobia, ou esconde fobia é medo, né? Então, às vezes tem um medo de, porque se eu casar eu me separo. Porque tem tantas coisas. E não é. Sabemos que não é real, é mundo espiritual. Então, você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, é para que você pare com a imoralidade sexual. Peça perdão ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar se você clamar. Se limpe com o sangue do Cordeiro. Se você não consegue se livrar, se limpar, se é mais forte, se você não está conseguindo, sabe, tem pessoas que têm medo de pedir ajuda porque acham que se eu pedir ajuda vão me achar fraco ou vão me julgar. E se um pastor te julgar, cara, ele tá errado e acabou, ele vai se ver. Mas ele tem que ser teu amigo, orar e clamar junto com você. Se você não consegue, você ora ao Senhor, peça perdão, mas se não tá conseguindo, fale com a tua esposa. Se é muito forte, ela não vai entender, não sei o quê, ou fale com o teu marido. Mas se for muito forte, não entender, fale com o teu pastor ou com a tua pastora. Mas converse com pessoas que tenham uma mente espiritual. O que é mente espiritual? São pessoas que buscam a Deus, não qualquer um. Porque tem pessoas, eu já discuti várias vezes com pessoas que eles defendem o adultério. Mas você não é homem? O homem tem que adulterar. O homem tem que, a gente é casado, mas não é capado. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Sabe? Então, isso é pecado e nós não vamos para o céu por causa disso. Então temos que nos limpar. Você é homem, você é mulher, você que é casada e olha para outro cara e fala, nossa, eu tô com desejo, eu quero ele. Cara, é pecado. Você não vai pro reino de Deus. Você é homem também, puxa o olho, assista aquele vídeo. Cara, é pecado. Cuidado. Cuidado com os teus olhos. É onde entram os desejos do nosso coração. Então, realmente, que nessa noite, nesse dia, possamos nos limpar daquilo que Paulo nos advertiu. E você vê que tem tanta pressão, tem tanta... É uma moeda de troca no mundo espiritual. E como hoje os valores são invertidos. Hoje você tem que experimentar primeiro para depois, só que nem sabe o que rola no mundo espiritual sobre isso. Tão sério que existiam casamentos entre reis e rainhas que eles tinham que transar, né? Tinham que casar, transar, para quê? O selo, né? Para que a união tivesse realmente sido confirmado. E a palavra de Deus não diz aquilo que ligares na terra está ligado no céu? Se você está transando ou você está ligando algo aqui na terra, comunicando algo no céu. Todas as nossas atitudes, eu vou dizer uma coisa para você, muito sério, olhando nos seus olhos, falando não somente para vocês, mas para mim. Tudo que nós ligarmos na terra se comunica com o céu. Todas as nossas atitudes se comunicam com o céu. Então, se você tem fé, vou atrás de uma porta, eu oro pelo meu marido, está comunicando com o céu o que você quer. Nós vemos essa semana um caso chocante de uma família e a moça ela foi em adultério. Ela era uma adúltera. E outra coisa, né? A gente vê o texto também da mulher adúltera que Jesus perdoou. A Bíblia diz que ela era adúltera, então quer dizer que ela era casada? Porque se é adúltera, porque o adultério é quando você é casado e você rouba. Então a mulher adulta, então quer dizer que ela era casada, ela tinha um relacionamento com outra pessoa. Não é fornicação. Ela não era uma solteira e ela era amante, você entendeu? Ela foi pega em adultério. E o texto, ele diz isso, que a mulher foi pega em adultério. Se é adultério, é porque ela era casada. E ela tinha um amante. E nós vemos a tragédia que foi. O cara poderia ser o que for. E ele é um monstro mesmo.
pelos relatos de muitas pessoas, mas como eu fico pensando, será que ela teve a oportunidade? É um pensamento do evangelho entrar, sabe? E mudar a história dela, porque com certeza ela não via uma saída, aí vem um príncipe encantado, porque a maioria, pessoas que sofrem adultério, que tem esse tipo de adultério, o cara ou a mulher vem com uma lábia sedutora, dizendo que, olha, mas você merece mais, você não sei o quê. E quando vê, já é tarde demais. Mas eu também conheço casos de que pessoas que começaram mal, transaram antes do casamento, estão 20 anos juntos, formaram família, se convertem e aí falam, presbítero, eu quero casar agora. Posso? Porque Deus transforma aquilo que era maldição, que era para ser uma maldição e uma marca no seu relacionamento, em bênção. Então, enquanto você não peca contra isso, você vai na igreja e você ouve a palavra, irmão, não faça, não desafie a Deus. Mas e se você já está nesse meio, mas você se arrepende e fala, não, eu quero fazer tudo certo, faça em nome de Jesus, ainda tem. Você fala isso, enquanto você está vivo, ainda tem. Amém? Bom, a palavra impureza, eu vou ler aqui, que é uma palavra complicada, actatárcia. Esta é a palavra. O que significa? Originalmente, ele é um termo usado para quando você tem uma ferida, um pus aberto, né? Então, ou um lixo que não foi limpo, um lixo que você deixou no canto da sua sala e ficou lá. Qual é a aplicação? Por que Paulo usa essa palavra para falar sobre impureza? Refere-se a pensamentos obsessivos, pensamentos, motivações malignas. Então, por exemplo, a primeira parte que nós estudamos, a imoralidade sexual, ela é o ato que você comete. A impureza é aquilo que você não comete, mas seria o pensamento. Então, tudo aquilo que te faz com que você torne uma pessoa ruim, que te contamina, e ela é o oposto da transparência do seu coração. Então, isso é a impureza. Então, muitas vezes, a carne, como eu digo, ela já vem, né, já vem de fábrica, nós já viemos com impurezas, com pensamentos malignos de pessoas, tanto na área sexual ou em qualquer área. Pensamentos que não chegam a praticar o ato físico, mas que estão embutidos em nossa mente. Isso se chama impureza, ok? E por último, do texto, para encerrarmos o vídeo, a libertinagem ou lascívia, que vem da palavra alségia. Esse é o estágio mais público do texto. Por quê? Ele é quando você perde a vergonha e o filtro social. Por exemplo, a gente sempre fala que a diferença entre liberdade e libertinagem. Liberdade é você fazer o que você quer, mas que não passe da barreira da lei. Porque nós temos metas, até na palavra de Deus nós temos leis que fazem com que a gente não peque e não erre. Então a liberdade você tem até a partir da lei. A libertinagem é você fazer o que você quiser. E dependendo se vai magoar o outro ou não. Então você vê que como a lascívia, né? Eles não pensam nas consequências dos seus atos, certo? É a busca desenfreada pelo prazer. Isso é que não tem nem freio moral e nem social. E o que é esse perigoso, né? A célgia, né? Ou a libertinagem ou lascívia. Porque ela cauteriza a tua consciência. A pessoa se torna insensível com o erro. Então eu faço o que eu quero, eu que mando e não tô nem aí. Isso me lembrou um caso de um pai que tinha ciúme da filha e ele... acho que o cara foi lá conversar com o pai, falar, pai, deixa eu namorar com a sua filha. E o cara era decente, o cara é trabalhador, foi lá. O que o cara fez? Ele já era bandido, já conhecido, foi lá e matou, não somente, se eu não me engano, matou o cara, matou também os pais que estavam juntos. Eles foram os pais remediar, né? Interceder pelo filho.
E o cara era tão maligno, tão libertinagem, na lascívia, que ele fez o que ele quis. E não se arrependeu. Tanto que quando foi preso, ele disse que não era ele, enfim. Então, isso são as 3 áreas que mais pegam na área sexual. Beleza? Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um que está assistindo esse vídeo. Que seja libertação para cada um de nós, Pai. O Senhor é aquele que sonda a mente, sonda o coração. Por isso eu te peço, Espírito Santo, nos livra das imoralidades sexuais. Quantos servos teus têm caído na imoralidade sexual, Senhor? E é melhor, eu não quero julgá-los, se eles foram, se são... Não, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos salva, Pai. Nos dá força. Aqueles que estão viciados hoje, estão assistindo esse vídeo. Mulheres. Existem mulheres, homens, adolescentes que já são viciados em pornografia. Liberta, Espírito Santo. Nos liberta, Senhor, de todo o mal, de toda a malignidade que o diabo tem colocado nas famílias. Que a mulher volte com o marido na bênção. E que o marido volte para a esposa na bênção. Relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, tira malignidades sexuais que envolve pedofilia, envolve tantas outras coisas que o diabo tem infestado a igreja e as pessoas da igreja através da imoralidade sexual. Nos livra disso, Senhor. Livra a cada um. E cada um que está assistindo esse vídeo possa ser curado e restaurado e seja como um alerta para que busque ajuda no Senhor e depois confesse em nome de Jesus. E se isso será para a honra e glória do Senhor. Amém? É um assunto complicado, mas é um assunto que nós devemos falar. E a Bíblia, Paulo nos adverte sobre isso. Amém? Deus abençoe. Não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu estou vendendo essa Bíblia para estar ajudando o ministério. O link está na descrição do vídeo. E amanhã nós vamos falar de outra imoralidade. Idolatria e feitiçaria. Será que no mundo gospel tem idolatria e feitiçaria? É só para as pessoas que é do mundo? Se Paulo está advertindo a igreja contra isso, naquela época existia muita idolatria. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Nos vemos. Em nome... e ora pela minha família, pela minha casa. Essa semana foi muito difícil. Pessoas aqui teve muita enfermidade aqui em casa. Eu sei que é uma luta espiritual, porque o diabo não fica feliz quando nós falamos da palavra e vidas são libertas e curadas. Eu creio que esta palavra tem edificado a sua vida. Então, em nome de Jesus, esteja firme no Senhor e Ele te recompensará. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Fui.